Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero mostrar para você o que está acontecendo com uma aposta que eu fiz agora recentemente, em abril de 2024, de 30 mil reais no título do Tesouro IPCA 2045, que eu contratei com uma excelente taxa de rentabilidade anual de IPCA mais 6,11%. Curiosamente, se eu for resgatar esse título que eu acabei de fazer um aporte há poucos dias atrás, eu vou ter um prejuízo de marcação ao mercado, ou seja, eu vou resgatar menos dinheiro do que eu investi. Só que, curiosamente, para o mercado agora, no momento em que eu gravo essa aula para você, a taxa praticada para esse mesmo título no mercado financeiro está abaixo da taxa que eu contratei, de IPCA mais 6,04%. E se eu tenho uma taxa de IPCA mais 6,11%, a taxa para o mercado nesse mesmo título está de 6,04%, por que será que em um resgate antecipado eu estou tendo uma perda de marcação a mercado? É exatamente isso que eu vou falar aqui hoje com você. Quero que você saia da aula de hoje entendendo tudo sobre como rende e como funciona a marcação a mercado nos títulos do Tesouro IPCA+. Então vem aqui comigo na tela do meu computador. Bom, então eu vou começar a aula de hoje mostrando para você essa clássica página de preços e taxas do site do Tesouro Direto. Inclusive, quem me acompanha aqui há mais tempo já viu essa página aqui várias vezes. E essa parte do site do Tesouro Direto, cujo link, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você, ela nos mostra as taxas que estão sendo praticadas nos títulos do Tesouro Direto, em todos os títulos que você pode contratar, como os títulos prefixados, os títulos Selic, os títulos IPCA. E essas taxas de rentabilidade aqui, elas oscilam em todos os dias úteis, inclusive mais de uma vez ao dia, e é importante que você saiba disso. E você, por exemplo, ao fazer um aporte no Tesouro IPCA 2045, que agora, no momento em que eu gravo essa aula para você, está sendo cotado com uma taxa de rentabilidade anual de IPCA mais 6,04%, é importante que você entenda que você somente vai receber essa taxa anual contratada quando, se e somente se você levar esse investimento até o seu respectivo vencimento, que é em 15 de maio de 2045. Isso porque caso você precise resgatar esse seu investimento antes do vencimento lá em 2045, você pode fazer isso, porque o Tesouro Nacional nos dá garantia de recompra de todos os nossos títulos do Tesouro Direto em todos os dias úteis. Você então pode resgatar esse seu aporte, esse seu investimento antes do respectivo vencimento do título, mas você estará sujeito à oscilação do valor investido, que é o que a gente chama de marcação a mercado nos títulos do Tesouro Direto. Ou seja, investir um título do Tesouro Pré ou IPCA, que são os títulos aí que a gente mais utiliza para ver, observar, estudar, entender a marcação a mercado, e levou até o vencimento, você tem a garantia de receber a rentabilidade anual contratada aqui que você vê dentro do site na parte de preços e taxas. Agora, se você faz um resgate antes do vencimento, você vai ter uma interferência da marcação a mercado no desempenho, na rentabilidade do investimento que você fez, que vai depender o quê? Da oscilação das taxas futuras dos títulos do Tesouro Direto em que você fez o quê? Seus aportes anteriores. Então vamos utilizar aqui o meu caso prático. Alguns dias atrás, agora em abril de 2024, no monitoramento diário de taxas do Tesouro Direto que eu faço para os meus alunos do Mapa do Tesouro, o meu curso sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior. Inclusive, se você quiser receber mais informações sobre esse curso, acesse a página da lista de espera que está aqui embaixo na descrição. Mas no meu monitoramento diário que eu faço para os meus alunos, eu inclusive alertei sobre uma taxa excelente que estava sendo praticada no Tesouro IPCA 2045, de IPCA mais 6,11%. Eu divulguei isso entre os meus alunos no nosso grupo exclusivo de alunos no WhatsApp e eu peguei e fiz um aporte de 30 mil reais nesse título do Tesouro IPCA 2045, que hoje está sendo negociado a uma taxa de IPCA mais 6,04. Isso quer dizer o quê? Que se eu levar esse meu título, esse meu aporte que eu fiz de 30 mil reais até 2045, eu vou ter a garantia de receber a rentabilidade de IPCA mais 6,11% ao longo dos próximos anos até o vencimento. Mas se eu me desfazer desse título agora, eu vou ter uma interferência de marcação a mercado, que é o que eu vou mostrar para você. Na teoria, é importante você saber que é o seguinte: quando a gente investe em um título do Tesouro Direto que sofre marcação a mercado, como os títulos pré e IPCA+, e depois que eu faço o meu investimento, a taxa que está sendo oferecida para o mercado nesse mesmo tipo de título, ela cai, esse meu título, ele automaticamente se valoriza. E se eu fizer um resgate antes do vencimento, eu vou ter uma rentabilidade acima da taxa teórica contratada para aquele período em que meu dinheiro ficou investido, que é o que a gente chama de ganho de marcação a mercado. Por outro lado, se depois que eu compro o meu título do Tesouro Direto, a taxa para o mercado sobe, esse meu título, ele se desvaloriza, porque ele está com uma taxa de juros menor do que o mercado tem. E aí, em um resgate antecipado, eu tenho o quê? Uma perda de marcação a mercado, que pode se traduzir em prejuízo real, você ter menos dinheiro do que você investiu,
ou em uma rentabilidade menor do que a taxa contratada. E se você vier aqui junto comigo no meu extrato do Tesouro Direto, desses últimos aportes que eu tenho feito agora no mês de abril, o mês de abril foi um mês aí muito bom, com taxas excelentes sendo praticadas para o Tesouro IPCA 2045, inclusive eu avisei sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards, e aí eu fui fazendo vários aportes nos títulos do Tesouro IPCA. Então aqui perceba que em 8 de abril eu fiz um aporte de R$ 31.000 quase, com uma taxa de IPCA mais 6%. Depois eu fiz um aporte em 11 de abril com uma taxa de IPCA mais 6,06%. E um aporte mais recente, que vai ser o objeto do nosso estudo na aula de hoje, de IPCA mais 6,11%, em que eu investi R$ 30.000 aqui em termos aproximados. Perceba que apesar de eu estar com uma taxa superior à taxa de rentabilidade que está sendo oferecida para o mercado financeiro nesse mesmo tipo de título, lembrando, esse título no momento em que eu gravo essa aula para você, ele está sendo oferecido a uma taxa de IPCA mais 6,04%, ainda assim, olha só, eu estou com uma rentabilidade acumulada negativa de menos 0,78%. E de forma que se eu fosse resgatar esse capital aportado hoje, eu aportei R$ 29.998,12. Se eu fosse resgatar hoje, 6 dias corridos depois que eu fiz essa aplicação, eu resgataria em termos líquidos R$ 29.762,09. E é nessa hora que muita gente fica preocupada e acha estranho, porque, poxa vida, Sofia, se você contratou uma taxa de juros superior a taxa que está sendo praticada no mercado, em tese era para você ter o quê? Ganho de marcação no mercado. E num resgate antes do vencimento, você ter o quê? Um ganho e não um prejuízo como você está tendo. E é exatamente isso que deveria, na prática, acontecer, pessoal. Se não fosse um detalhezinho que é muito importante que você saiba. Retornando aqui para a parte de preços e taxas do Tesouro Direto, perceba que a gente tem duas abas. Olha, a aba de investir, que mostra para a gente as taxas praticadas nos títulos públicos se eu for investir, e os respectivos preços unitários. E antes de partir para essa aba de resgatar, vamos olhar aqui quanto que está a taxa e o preço unitário do título do Tesouro IPCA mais 2045. Olha, a gente pode contratar ele hoje, se eu quiser investir nele, a uma taxa de IPCA mais 6,04% e o valor inteiro desse título está sendo negociado a R$ 1.247,49. Agora, se eu vier aqui na parte de resgatar, que vai ser o quê? A taxa e o preço praticado no título no momento em que eu for vendê-lo, a gente vai ver que as taxas e preços unitários são ligeiramente diferentes. Vamos lá procurar o Tesouro IPCA 2045 e perceba que na hora que eu for vender esse meu título, a taxa ela é superior à taxa de investimento, ou seja, a taxa de resgate é maior do que a taxa que você faz no momento em que você contrata o seu título, e a taxa para resgate hoje ela é de 6,16%, de forma que ela é superior à taxa que eu contratei no momento em que eu fiz o meu investimento. Inclusive é por isso que o preço unitário desse título ele está menor do que aquele que eu contratei lá na aba de investir. E é exatamente aqui que reside o meu prejuízo de marcação a mercado e que você precisa entender e nunca mais esquecer depois da aula de hoje. O que eu quero te mostrar é que o Tesouro Direto, ele faz essa prática, né, de ter uma taxa de resgate superior à taxa de investimento para todos os seus títulos. Não é só para o IPCA 2045, não. Vamos pegar aqui um outro tipo de título. Tesouro Prefixado 2031. A taxa de resgate é de 11,62. Olha a taxa que a gente pega para investir. 11,50. Então, o Tesouro Direto, na hora que a gente vai resgatar, ele dá uma ligeira desvalorizada no nosso título, porque ele cobra o quê? Ele pratica uma taxa superior. E se na hora de resgatar a gente tem uma taxa superior à taxa que a gente contratou, a gente tem o quê? Uma perda de marcação a mercado. E é exatamente por isso que ainda que eu tivesse uma taxa de IPCA mais 6,11% e a taxa para o mercado esteja em IPCA mais 6,04%, perceba que todas essas taxas são relativas a investimentos. E não serão, então, as taxas que estão sendo praticadas no momento em que você for resgatar. Então, o que a gente precisa fazer num cenário como esse, em que ainda que eu tenha uma taxa excelente, eu estou tendo perdas de marcação a mercado, por causa da diferença entre a taxa de investimento e a taxa de resgate. A gente não tem que fazer absolutamente nada, porque assim como as taxas de investimento, elas oscilam, elas mudam em todos os dias úteis, as taxas de resgate também, pessoal. E a gente tem uma tendência, a gente aguarda que ao longo dos próximos meses, essas taxas aqui, tanto de investimento quanto de resgate, elas caem, porque historicamente elas estão em patamares muito elevados. E historicamente elas não se mantiveram em patamares elevados como esse por muito tempo. Então, nesse meu extrato aqui, ainda que eu tenha perdas de marcação a mercado, apesar de ter contratado o título com uma taxa excelente,
A gente vê que por causa da taxa que está sendo praticada para os resgates, que é uma taxa superior à taxa que eu tenho para o meu título, eu estou tendo uma perda de marcação a mercado. E o que a gente agora tem que aguardar é essa taxa aqui para os resgates ela cair. Ela vai cair quando as taxas de forma geral para o Tesouro Direto elas se reduzirem. E aí o momento em que isso acontecer, em que a taxa para o resgate desse meu título ela cair, eu vou conseguir observar o quê? Ganhos de marcação a mercado nesse meu título e o jogo vai virar. Ou seja, essa rentabilidade negativa hoje, ela vai passar a ser uma rentabilidade positiva. E, inclusive, quando isso acontecer, eu vou voltar aqui, eu vou trazer esses dados para você. Porque eu quero que você entenda que para você ter ganhos de marcação a mercado, em todas as vezes que você fizer investimento, tanto em títulos pré quanto em títulos IPCA, você vai ter que conviver, pelo menos nos primeiros dias da sua aplicação, o quê? Com rentabilidade real negativa, com prejuízo de marcação a mercado. Porque o Tesouro Direto, ele tem essa política. As taxas para resgate são sempre superiores às taxas para investimento. E o Tesouro Direto, ele faz isso para impedir, para inibir que as pessoas façam investimentos de curtíssimo prazo nos títulos do Tesouro Direto, com exceção do Tesouro Selic, que é o único título que foi desenhado para isso, né? Inclusive, eu falo em detalhes sobre esse tipo de questão em alguns outros vídeos que eu já fiz aqui pro canal, vou deixar algum deles aqui nos destaques, e é importante que você saiba então que a taxa de resgate dos títulos públicos, ela é sempre superior à taxa de investimento, de forma que no curto prazo você sempre vai verificar uma perda de marcação a mercado, mas que tende-se a dissipar com o tempo. E agora, pessoal, quero mostrar inclusive para vocês os aportes que eu fiz aqui por outra corretora, aportes bem mais antigos, nos quais eu tenho taxas bem superiores a essa taxa de IPCA mais 6,3% que está sendo praticada nos resgates do Tesouro Direto no momento em que eu gravo essa aula para você. Perceba que essas taxas que eu tenho aqui, taxas excelentes que eu consegui no início de 2023 junto com os meus alunos, de IPCA mais 6,48, 6,54, são taxas que já estão o quê? Substancialmente acima da taxa praticada no Tesouro Direto para o resgate. E com esses títulos, olha, eu tô tendo em pouco mais, né, de um ano, rentabilidades de 22,24%, 22,65%. Por quê? Para esses títulos, já houve tempo do mercado financeiro se mexer, as taxas arrefecerem um pouco e eu obter ganhos significativos de marcação a mercado com eles. Portanto, a mensagem que eu quero passar para você nessa aula de hoje é para que você não fique preocupado, não se desespere se você estiver tendo uma perda de marcação a mercado nos seus aportes do Tesouro Direto, ainda que você tenha taxas tão boas, taxas aproximadas de IPCA mais 6%, que historicamente são taxas excelentes no nosso mercado financeiro. Porque justamente por causa da diferença entre as taxas praticadas para investimentos e para os resgates que o Tesouro Direto tem, a gente sempre vai ter, via de regra, uma marcação a mercado negativa nos primeiros dias dos investimentos que a gente faz nos títulos do Tesouro que sofrem a marcação a mercado, que são os títulos IPCA e pré-fixados, né, em sua grande maioria. Então fiquem tranquilos, pessoal. Perdas no curto prazo de marcação a mercado são mais do que comuns, normais e corriqueiras para quem investe em títulos do Tesouro Direto que se submetem a essa dinâmica de marcação a mercado em resgates antecipados. O que você tem que ter em mente aqui, levando até o vencimento, você sempre terá a garantia de ter a rentabilidade anual contratada e que, com a futura queda das taxas praticadas no Tesouro Direto, que a gente espera que vão acontecer no mercado, porque taxas em patamares atuais não se mantêm por muito tempo, aí o jogo vai virar e a gente vai conseguir ver excelentes ganhos de marcação a mercado, como eu já estou observando nesses meus aportes mais antigos, que já tem mais de um ano que eu fiz os investimentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que eu tenha sanado essa dúvida muito comum e corriqueira entre os investidores de Tesouro Direto, e qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima!